Você já se perguntou, o que exatamente acontece conosco quando morremos? É uma pergunta profunda e inevitável, afinal, todos nós enfrentaremos esse momento um dia. Pense nisso, todos os dias, aproximadamente 150 mil pessoas deixam este mundo. Em algum momento, você e eu faremos parte dessa estatística. Mas para onde vamos após nossa última respiração? Céu? Inferno? Purgatório? Ou será que simplesmente apagamos como uma vela? A busca pela verdade nos leva à Bíblia, nossa fonte suprema de sabedoria. Vamos explorar juntos o que as Escrituras dizem sobre o destino de nossa alma após a morte. Mas antes de prosseguirmos, se é a sua primeira vez aqui no canal Palavras que Transformam, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Como cristãos, encontramos conforto nas promessas de Deus. A morte não é o fim, mas o começo de uma nova jornada ao lado de Cristo. O apóstolo Paulo nos dá uma visão esperançosa em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele reafirma essa confiança em 2 Coríntios 5:8, sim, temos boa coragem e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Portanto, este mundo é apenas uma passagem, nossa verdadeira casa é com o Senhor, onde não haverá mais lágrimas, dor ou sofrimento. E quanto ao momento da morte? Algumas tradições cristãs ensinam que a alma entra em um estado de sono até a volta de Jesus, uma crença conhecida como o sono da alma. Outras, como a Igreja Católica Romana, defendem a existência do purgatório, onde as almas são purificadas antes de entrarem no céu. Por outro lado, muitos cristãos acreditam que ao morrer, a alma vai imediatamente para Cristo, enquanto o corpo permanece na terra até a ressurreição, quando receberemos um corpo glorificado e eterno. Neste novo corpo, viveremos para sempre com Deus no novo céu e nova terra. E os descrentes? Existem diversas interpretações. Alguns acreditam que eles irão para o inferno eterno. Outros, no aniquilacionismo, sustentam que após um período de punição, os ímpios simplesmente deixarão de existir. Então, onde está a verdade? A Bíblia nos oferece respostas, não apenas em versículos isolados, mas em todo o seu contexto, proporcionando uma visão equilibrada e abrangente do nosso destino eterno. Vamos mergulhar mais fundo nessas questões e descobrir juntos o que a palavra de Deus revela sobre nosso futuro após a morte. Fique comigo até o final deste vídeo e exploremos juntos esse mistério que tanto nos intriga e nos desafia a viver de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia, nossa fonte de verdade, não menciona o purgatório. Então, de onde vem essa doutrina adotada pela Igreja Católica Romana? Basicamente, ela surge de tradições e de certas referências nos livros apócrifos. Por exemplo, em 2 Macabeus 12:42 ao 45, lemos: Judas Macabeu, líder das forças judaicas, fez uma coleta de 2.000 dracmas de prata e enviou a Jerusalém para oferecer um sacrifício pelo pecado. Ele agiu bem e honrosamente, acreditando na ressurreição. Se ele não esperasse que os caídos se levantassem novamente, teria sido fútil e tolo orar pelos mortos. Mas, acreditando na esplêndida recompensa reservada para aqueles que dormem em piedade, fez expiação pelos mortos para que fossem libertos de seus pecados. Este trecho é frequentemente citado para justificar a oração pelos mortos e a ideia de purificação pós-morte. No entanto, os livros apócrifos, como 2 Macabeus, não têm a mesma autoridade das Escrituras Sagradas. Eles não fazem parte do cânone bíblico e, portanto, não devem ser considerados como verdade suprema. A crença no purgatório sugere que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente para expiar completamente nossos pecados. Isso contraria o que a Bíblia nos ensina sobre a redenção através de Cristo. Em 1 João 2:1 ao 2, está escrito: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. A doutrina do purgatório implica que algo mais deve ser acrescentado à obra redentora de Jesus, o que é um ensinamento perigoso e contrário às Escrituras. Jesus pagou o preço total por nossos pecados. Quando ele disse que está consumado em João 19:30, ele declarou que sua obra redentora estava completa. Agora, vamos abordar outra crença, a doutrina do sono da alma. Alguns afirmam que,
quando morremos, entramos em um estado de sono inconsciente até a segunda vinda de Cristo. Esta ideia, embora interessante, não é amplamente aceita entre os cristãos. Paulo, em suas cartas, nos dá uma perspectiva diferente. Ele fala sobre estar ausente do corpo e presente com o Senhor, sugerindo uma existência consciente após a morte. Nossa confiança repousa na palavra de Deus. Ao morrermos, nossa alma estará com Cristo, enquanto nosso corpo aguarda a ressurreição. Esse é o ensinamento claro das Escrituras e nos oferece uma esperança firme e segura. Então, meus amigos, ao enfrentarmos a inevitabilidade da morte, podemos fazê-lo com confiança e alegria, sabendo que nossa fé em Cristo nos garante um futuro glorioso ao lado dele. Vamos continuar nossa jornada de fé, vivendo cada dia com a certeza de que nossa verdadeira casa é com o Senhor, onde não haverá mais dor, lágrimas ou sofrimento. Agora, como eu disse antes, essa doutrina não é muito difundida. Apenas alguns grupos durante a Reforma, como os anabatistas e os irvingitas no século XIX, a ensinaram. Mesmo assim, muitas pessoas hoje ainda acreditam nela. Naquela época, João Calvino, que você talvez conheça, se opôs a essa ideia. Mas a verdadeira questão é: isso é bíblico? Bem, a verdade é que há várias passagens que mencionam a morte como um sono. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:13 e 5:10, 1 Coríntios 15:6, 18 e 51, Atos 7:63 e 36, João 11:11, Mateus 9:24 e 27:52, vemos referências à morte como sono. Alguns versículos parecem sugerir que os mortos não têm uma existência consciente, como Salmo 6:5, 115:17, Eclesiastes 9:10 e Isaías 38:9. No entanto, quando a Bíblia fala sobre a morte como sono, é uma expressão metafórica, indicando que a morte é temporária para os cristãos, assim como o sono é temporário. Agora, para aqueles que acreditam na doutrina do sono da alma, vamos analisar isso mais profundamente. Vamos dar uma olhada no Salmo 115:17, que mencionei anteriormente como suposta prova do sono da alma. O versículo diz: "Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio." Parece estar falando sobre o sono da alma, certo? Mas não podemos pegar um único versículo e interpretá-lo isoladamente. O próximo versículo, o versículo 18, diz: "Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre." Isso não sugere um longo período de inconsciência seguido de louvor ao Senhor. Vamos considerar outro versículo, João 11:11. Aqui, Jesus diz: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo." Jesus não estava dizendo que a alma de Lázaro estava dormindo. Quando os discípulos entenderam mal e pensaram que ele estava falando de sono literal, Jesus esclareceu: "Lázaro morreu." Continuando, os discípulos disseram: "Senhor, se ele dormiu, ele vai se recuperar." Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele falava de descanso no sono. Então Jesus lhes disse claramente: "Lázaro morreu." As passagens que supostamente provam o sono da alma são semelhantes. Quando a Bíblia fala sobre a morte como sono, é uma metáfora. Nossos corpos permanecem na terra enquanto nossas almas estão com Jesus. Nossos corpos físicos retornarão ao pó, como Gênesis 3:19 diz: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás." Mas as Escrituras nos dizem que nossos corpos humildes serão transformados na ressurreição. Filipenses 3:20-21 diz: "Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas." Deus transformará nossos corpos mortais em corpos glorificados e eternos, para viver para sempre com Jesus. Isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Agora, o que acontece com nossa alma quando morremos? Existem versículos específicos que esclarecem isso? Sim, e há muitos. Por exemplo, em Lucas 23:43, Jesus diz ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Jesus disse hoje, não depois de um longo sono ou purgatório. Essa é a esperança que temos em Cristo. Quando deixamos este mundo, vamos diretamente para a presença do Senhor. Não há um período de inconsciência ou purificação extra. Podemos confiar na palavra de Jesus e na promessa de vida eterna com Ele. Então,
Vivamos com essa esperança e certeza, sabendo que nossa fé em Cristo nos garante um futuro glorioso ao lado dele. Não, ele diz que hoje você estará comigo no paraíso, ou seja, no céu. Portanto, quando morremos como cristãos, nossa alma ou espírito vai imediatamente para estar com Cristo. Paulo afirma em Filipenses 1:23, estou pressionado entre os dois, desejo partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Paulo não menciona ir ao purgatório ou dormir até a segunda vinda de Cristo. Ele claramente expressa o desejo de partir e estar com Cristo imediatamente. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo reforça isso dizendo, sim, temos boa coragem e preferimos estar longe do corpo e em casa com o Senhor. Isso significa que, ao morrer, nossa alma ou espírito deixa o corpo e vai diretamente para estar com o Senhor. Não ficamos inconscientes em nossos túmulos, nem vamos ao purgatório, mas vamos para o céu. Hebreus 12:22-23 também nos oferece uma visão celestial, mas vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a inumeráveis anjos em reunião festiva, e a assembleia dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso se refere aos crentes que já estão no céu. A passagem destaca que, ao adorar a Deus, estamos na presença de anjos e dos espíritos dos justos aperfeiçoados. A ideia de que os que estão no céu têm algum conhecimento do que ocorre na terra é sugerida no início do capítulo de Hebreus, especificamente no versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Essa grande nuvem de testemunhas sugere que os santos no céu estão, de certa forma, cientes dos eventos na terra. Até os anjos se alegram quando uma alma se volta para Cristo, como Jesus diz em Lucas 15:10, assim, eu lhes digo, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A terra não é nosso lar definitivo, estamos apenas de passagem. Veja o exemplo de Estevão em Atos 7:55-56, mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está à direita de Deus. Mesmo enquanto estava sendo apedrejado, Estevão clamou, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, ele adormeceu, o que significa que seu espírito foi imediatamente para Jesus, enquanto seu corpo permaneceu na terra, aguardando a ressurreição. Isso nos mostra que, ao morrer, nosso espírito vai imediatamente para Cristo, enquanto nosso corpo físico dorme até a ressurreição. Na segunda vinda de Jesus, nossos corpos serão ressuscitados e transformados em corpos gloriosos, como descrito em Filipenses 3:20-21, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:9-10 também confirma essa esperança, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos com Ele. Isso deixa claro que dormir é uma referência à morte, e não a um estado de inconsciência. Viveremos com Cristo, quer estejamos vivos ou mortos. Por fim, Hebreus 9:27 esclarece o destino humano, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Portanto, após a morte física, vem o julgamento, reforçando a ideia de que nossa alma não fica em um estado de sono, mas vai imediatamente para estar com o Senhor. Para nós, como crentes, quando morrermos, estaremos com Cristo. Mas os descrentes que se recusarem a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador irão para o castigo eterno. Parece que eles serão enviados para um lugar de espera temporário, chamado Hades, para aguardar sua ressurreição final, julgamento e castigo eterno. Jesus nos deu um exemplo claro do que acontece após a morte na história de Lázaro e do homem rico, narrada em Lucas 16:22-23. O homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro ao seu lado. Esta história nos dá uma imagem do que ocorre depois da morte e é consistente com outras passagens que indicam que os descrentes vão para um lugar de tormento antes do julgamento final.
Portanto, a verdade é que quando morremos como crentes, nossa alma vai imediatamente para Cristo, e estaremos com Ele no céu. Nós, como crentes, não temos que temer a morte porque sabemos que quando deixarmos este mundo, estaremos na presença do Senhor. Em contraste, os descrentes enfrentarão a punição eterna por rejeitar o sacrifício de Cristo. A Bíblia é clara sobre o destino que aguarda aqueles que não aceitam a salvação oferecida por Jesus. Essa mensagem enfatiza que não devemos nos apegar a tradições humanas ou doutrinas que contradizem as Escrituras. A verdade bíblica é que, como crentes, nossa alma vai imediatamente para Cristo e viveremos eternamente com Ele no céu. Para os descrentes, a advertência é clara e solene: rejeitar a salvação em Jesus Cristo leva a um destino trágico. A única maneira de escapar desse destino é aceitar o presente da salvação oferecido por Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia da salvação. Arrependa-se e coloque sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que você possa ter a certeza da vida eterna com Ele no céu. Obrigado por assistir, e espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdo. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para deixá-los abaixo. Que Deus te abençoe, até a próxima!